A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos trazer aqui a palavra de Deus, uma reflexão na palavra do Senhor. E queremos que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. Que ela possa ser uma palavra que seja uma resposta de Deus para muitos de vocês. E que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé esteja no Senhor, o autor, dono dessa palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que Deus tem para nos oferecer está registrado na sua palavra. E nós, nesse momento de crise, precisamos de uma base muito firme para não sermos levados por qualquer vento, por tempestades. Nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Vamos ler em Isaías capítulo 43, verso 1 ao verso 3. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. O texto prossegue. Se houver necessidade, nós continuamos na leitura. O momento de Israel, o momento que Israel está vivendo, no tempo do profeta Isaías, é um momento difícil. O povo se levantou, se rebelou contra Deus. O verso 18 do capítulo anterior, do 42, diz, olha, surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais viver. Deus está vendo esse povo perecendo, sofrendo por causa da sua cegueira e da sua surdez, porque não ouve a palavra de Deus. Mas o interessante é que ao iniciar o capítulo 43, é muito importante quando nós vamos estudar a palavra de Deus, olhar todo o contexto que antecede o contexto que sucede, ao texto. Ele já inicia o capítulo 43 dizendo o seguinte: mas agora, o povo está surdo, o povo não obedece, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia. Esse texto ele revela muito a graça de Deus. Ele diz, mas agora, Deus age. Mesmo quando nós não estamos agindo corretamente, Deus age na sua infinita graça e misericórdia ao nosso favor. Mas agora assim diz o Senhor. Deus traz promessas que mudará toda a circunstância, todas as condições daquele povo. Nós vemos aqui a mão de Deus, o poder de Deus agindo em favor do seu povo. Nós estamos vivendo uma crise instalada já há algum tempo no Brasil e no mundo. E nós precisamos, neste momento, buscar a palavra de Deus, conhecer mais esse Deus que nos oferece, tem o que nos oferecer a todos nós. Aqueles que se acham cheios da experiência, Nós somos todos pequenos e vulneráveis diante de situações tão graves, tão fortes que surgem. Então aqui diz, olha, mas agora assim diz o Senhor que te criou. Nós somos criação de Deus. Tem aqueles que não creem assim, mas nós somos criacionistas. Nós cremos no poder de Deus de criar, não só
o ser humano, mas também toda a natureza, né? É muito interessante. Deus é maravilhoso, poderoso, Ele é absoluto, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele está aqui, mas também Ele sabe o que está acontecendo no fundo dos oceanos, nas galáxias, nas estrelas mais distantes. E Ele tem conhecimento. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, meu amado. Essa palavra de Deus é para mim e para você. Nós precisamos conhecer essa palavra, conhecer também o dono dessa palavra, o autor dessa palavra, porque ele te criou. Você é obra de Deus. Você é criação de Deus. E que te formou, e que te fez, né? Ele é que nos formou. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece as nossas lutas interiores, os traumas, as marcas que muitas vezes carregamos ao longo do tempo. Mas esse Deus é o Deus que fala conosco. E eu gostaria muito que você estivesse neste momento entregando-se totalmente ao Deus dessa palavra, ao único Deus verdadeiro. Ele te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, não temas. Todos nós sofremos de algum medo. Todos nós já passamos por situações na vida que não soubemos o que fazer. Mas quando nós depositamos essa confiança, a nossa confiança em Deus, Deus age por nós. Deus nos dá sabedoria. E ele diz, não temas. O medo ele tem faces positiva e negativa, aspecto positivo e negativo. Que muitas vezes o medo nos resguarda, né? Por causa de um medo a gente deixa de fazer determinada coisa que poderia trazer problemas. Mas também o medo tem um lado muito negativo. Pessoas que sofrem de grande medo, muitas vezes são pessoas que ficam bloqueadas, têm medo de arriscar, têm medo de fazer coisas novas, têm medo de viver uma nova experiência. Eu não estou falando aqui de irresponsabilidades, mas nós precisamos deixar fora todo medo e andar pela confiança, né, em Deus. Não temas, porque eu te remi. O Senhor havia tirado Israel do Egito e havia, em detrimento do Egito, ele salvou Israel com a mão forte e poderosa. Mas não parou aí na história. Deus, ele enviou Jesus para nos curar. Curar do medo, para nos fazer crer, para nos trazer esperança. E mais que isso, ele enviou Jesus para nos remir, nos restaurar para Deus. Quando Jesus foi até a cruz e disse, Pai, está consumado. Está consumada a obra da redenção. Ele veio nos redimir para Deus. Meu amado, meu irmão, nós precisamos entender que Deus pagou um alto preço pelo nosso resgate. E nós precisamos saber que a vida que vivemos nessa carne, precisamos viver para Deus. Então, chamei pelo teu nome. Deus sabe de tudo. Deus nos conhece profundamente, né? João 10 é maravilhoso aquele texto, porque fala do pastor, do bom pastor e das suas ovelhas. O texto diz que o bom pastor, ele entra no curral das ovelhas. Ele chama as ovelhas seguem o pastor. E o pastor é conhecido das ovelhas. Meu amado, nós precisamos ouvir a voz desse bom pastor. Ele diz, olha, não tenhas medo. Eu te remi, chamei pelo teu nome.
uma ênfase mais forte aqui é tu és meu, eu sou de Deus. Isso faz toda a diferença. Se nós entregamos nossa vida ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, não vivo eu. Cristo vive em mim. Essa vida que estou vivendo na carne, eu vivo agora na fé do Filho de Deus. O Filho de Deus que se entregou por mim, que morreu por mim. Então, meu amado, tu és meu. E segue dizendo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Meus amados, estamos enfrentando uma tempestade, né? Muitas pessoas como eu, liderando igrejas, trabalhando na obra, e muitas vezes não sabendo como as coisas vão ficar. Isso traz uma certa preocupação, mas a nossa tarefa é entregar a Deus, porque a igreja é dele. Eu tenho um livrinho muito antigo que tem uma historinha interessante. Na pré-história havia milhões de dinossauros, milhões e milhões. Mas também havia as contemporâneas, as baratas. Mas com o passar do tempo, com os cataclismas, com os terremotos, com as enchentes, os dinossauros não resistiram e desapareceram. No entanto, as baratas, as frágeis, as pequeninas, dependentes, se esgueiravam na sombra, nas rochas, elas sobreviveram. Eu acredito, meu amado, que depois de todas essas provas, essas situações difíceis, muitas coisas vão ficar esclarecidas. Eu acredito até que Deus pode usar, e com certeza usará, toda essa situação, toda essa calamidade, para mostrar os seus verdadeiros, a igreja verdadeira. Nós que tememos a Deus, esse Deus soberano, esse Deus eterno, esse Deus criador, esse Deus presente, esse Deus, ele prometeu estar conosco. Ele diz que estou contigo. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Nós somos, diz o apóstolo Paulo, mais que vencedores. Não por nossos méritos, mas por aquele que nos amou. O amor de Deus faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então, as baratas estão por aí. O gigantismo, muitas vezes, não vai prevalecer, não vai permanecer. Serão extintos. Aqueles que falsificam a palavra de Deus, usam subterfúgios, meios ilegítimos, manipulam a palavra. Eles podem desaparecer depois de tudo isso. E a igreja do Senhor, já ouvi falar muito da necessidade de uma outra reforma. Olha que Deus pode fazer. Ele pode trazer mudanças que não esperamos. Então, eu acredito que aqueles que buscam a Deus, o Deus soberano, o eterno, e que prega a verdadeira palavra de Deus, esses não serão derrotados. Não fracassarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque ele responde, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele resgatou Israel, ele veio para Israel, mas a palavra hoje é para nós. Eu e você. Nós vamos orar e eu quero que você, neste momento, fique a sós. Dobre-se diante de Deus, se quebrante diante do Senhor, deixa Deus ministrar, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, que essa palavra possa trazer refrigério, possa trazer segurança, possa te trazer paz, possa te trazer confiança. Descansa em Deus, descansa em Deus. É Ele que nos salva, Ele é que nos redime,
Ele é que pode fazer, Ele é que pode dizer ao mar, acalma. Vamos orar. Pai Celestial, eu sei que muitos, ó Deus, neste momento estão enfrentando lutas, angústias, preocupados, ansiedade, mas o Senhor, ó Deus, é que pode trazer ao nosso coração toda a paz, toda a alegria, todo o refrigério. Que o Senhor use essa palavra para dar conforto, trazer renovo, trazer segurança, uma perspectiva nova, acender, ó Deus, a chama no coração daquele que está desanimado, aquecer essa fagulha de fé. Que o Senhor use essa palavra, ó Deus, para dar inspiração, motivação, para louvor da Tua glória. Só o Senhor pode, ó Deus, fazer isso em nós. Só o Senhor nos conhece tão profundamente. Eu oro a Deus pela Tua igreja no Brasil e em todo o mundo. Oro a Deus pelos pastores de nossas igrejas. Ó Deus, que o Senhor dê a eles todo direcionamento e sabedoria, toda estratégia, ó Deus, para enfrentar pós-coronavírus, ó Pai, essa nova igreja. Se assim for, que o Senhor, ó Deus, nos dê toda orientação, toda sabedoria. Pai, toma os enfermos, toma, ó Deus, aqueles que estão no leito, enfrentando, ó Deus, os momentos mais críticos da vida, bem como daqueles também que estão enfermos da alma, que o Senhor possa trazer restauração. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.